Olá, vamos mergulhar um pouco mais nas cerimônias do Scrum, entender um pouquinho mais sobre cada uma delas, como elas podem ser feitas ali dentro do ambiente. Mas primeiro uma observação. Fazer agilidade, usar o Scrum, a metodologia, não é só fazer cerimônias. Então a gente vai entender um pouco mais elas, mas entenda o ciclo como um todo. Entenda o feedback que é dado a cada sprint, a cada um dos cenários dentro do Scrum. Mas vamos passar aqui pelas cerimônias. Primeira cerimônia, reunião de planejamento, ou planning, como muita gente chama. Na reunião de planejamento, o que o Scrum Guide cita, as regrinhas do Scrum citam ali, é que você principalmente vai definir a meta, se aquela sprint que você está fazendo tem valor e qual que é esse valor. Então você, primeiro de tudo, define qual que é a meta que você vai cumprir nessa sprint. Entendendo a sua meta e sendo algo de valor para o seu cliente, algo que realmente interessa, aí sim você vai entender quais são os próximos trabalhos a executar dentro dessa meta, para cumprir essa meta. Você não necessariamente precisa definir todo o trabalho que vai acontecer ali dentro da sprint. Algumas pessoas definem todo, mensuram inclusive todo aquele trabalho da sprint, pode, sem problema, mas não tem uma obrigação de você conseguir detalhar todo o trabalho que vai acontecer dentro da sprint. O mais importante é que, com a meta definida, você saiba o que você vai fazer. E aí você pode quebrar um pouco aquela ideia da meta em trabalhos que vão ser executados dentro da sprint e, principalmente, o próximo trabalho que você vai fazer, o primeiro trabalho que você vai fazer, você precisa ter o entendimento. Comunicações vão acontecer depois durante a sprint. As pessoas vão continuar conversando e se adaptando. Se elas encontrarem um problema, vai arriscar ao cumprimento da meta, busque adaptações e busque planejamentos durante a sprint também. O mais importante ali na meta é o direcionamento. Se a meta te dá um direcionamento e você já definiu ela na sua reunião de planejamento, você já entendeu qual que é a direção, as adaptações vão acontecer de forma mais natural durante a sprint. Então, reunião de planejamento, principalmente defina a meta e os próximos trabalhos a serem executados. Algumas pessoas ficam presas naquela ideia de cabe na sprint, não cabe. O mais importante é o resultado final que você vai entregar, não necessariamente cumprir a sprint. Ok, mas você quer ganhar padrão, ganhar eficiência e quer cumprir a sprint. Então, faça um entendimento, principalmente olhando para o seu passado, entendendo o que aconteceu nas sprints anteriores. E aí você vai repetindo agora na nova sprint. Reunião da daily. Muito comum o pessoal citar que na daily você precisa fazer perguntas para as pessoas. O Scrum Guide, a partir de 2020, não cita mais perguntas específicas para você fazer na daily. O mais importante é você entender se você vai cumprir a meta da sprint e se você está na direção certa. E também gerar comunicação. Ser uma oportunidade para o time levantar assuntos. Opa, preciso conversar sobre esse assunto com alguém. E a pessoa que pode conversar com ele já fala, te procuro após a daily. Então a daily, 15 minutos só para isso. Só para as pessoas citarem, estou trabalhando em tal coisa, entendo que a gente vai cumprir a meta, preciso de ajuda em tal situação, senão pode comprometer a meta. Então eu preciso resolver este problema. Ok, mas o mais importante é, estamos na direção da nossa meta? Vamos cumprir a nossa meta? Discussões durante a daily não é interessante, porque ela começa a gastar cada vez mais tempo. E aí vamos lembrar do time box do Scrum. Fazer todas as vezes com um tempo determinado. Passou o tempo, encerra a reunião, vai fazer com que na próxima reunião você faça ela de uma forma melhor. A repetição vai te ajudar a fazer da melhor forma. O time box vai te ajudar a cumprir aquele tempo. E mais do que 15 minutos, parar o time inteiro pode ser prejudicial para a execução. Você pode impactar no tempo de desenvolvimento do pessoal, da criação do produto, da iniciativa que as pessoas estão criando ali. Então, ela tem que ser rápida e deixar as discussões para depois. Depois vem a review. No final da nossa sprint, a gente vai fazer uma revisão daquilo que foi feito. Quem precisa participar da review, cara, não precisa se preocupar com essas perguntas. O mais importante é validar o trabalho que foi feito. Quem precisa validar aquilo? Se as pessoas trabalharam juntas, o time técnico,
mais o PO, mais o Scrum Master, todo mundo trabalhou em conjunto, quem vai validar é o cliente final. Se as pessoas ali não trabalharam em conjunto, o time técnico fez tudo por conta própria, o PO só passou para eles o que era interessante, o PO pode fazer essa validação? Pode ser que aconteça. Dentro do seu cenário, entenda a melhor forma e quem é a pessoa mais importante para validar a sua entrega. E validar a entrega para pegar feedback, para entender, está satisfeito? Era isso que você queria? Está coerente com o nosso desejo? Se possível, coloque na mão do cliente final. Colocar na mão do cliente final vai trazer mais informações se aquilo realmente precisava ser feito. Vai trazer inclusive números. Está vendendo mais do produto? As pessoas estão acessando mais o seu site? A propaganda fez mais sucesso? O contrato foi um sucesso? E assim vai. Você vai pegando feedback de cada uma das coisas que você criou. E você vai entendendo se realmente valeu a pena aquilo. Então, entregar para o seu cliente é o mais importante ali no processo de review. E, por último, a última reunião, a retrospectiva. Então, na retrospectiva, você vai se reunir com o time, com todas as pessoas que forem importantes para aquele cenário. Você pode envolver, inclusive, o cliente em alguma situação para pegar feedback para o seu processo. Em outras retrospectivas, talvez seja interessante fazer só com o time, para o time conversar entre si e entender melhor o que aconteceu. Faça diferentes retrospectivas, entenda dentro do seu contexto. Você pode fazer retrospectiva em vários níveis, em vários cenários. E é interessante o pessoal ter um espaço para conversar sobre como foi o trabalho, sobre o que aconteceu, para corrigir alguma coisa, buscar mais colaboração, tentar melhorar o processo, melhorar tudo o que está acontecendo ali em volta. Você pode usar inclusive números. Olha como estão os nossos números de entrega, como estão os nossos números relacionados a clientes, para a gente entender se a coisa está boa, se precisa melhorar e assim vai. Então, dentro da retrospectiva, é o momento para você buscar melhorias. Mais importante nessa reunião, sair com ações de melhorias a serem executadas. Algumas coisas você pode melhorar ali mesmo, na reunião, já fazer um acordo de fazer uma forma diferente de trabalho. Outras, você vai precisar criar uma ação de melhoria para depois ser executada. Todas essas reuniões também seguem aquela regrinha do Scrum, time box, tempo. Vamos fazer num tempo pré-determinado e constante para a gente cada vez mais melhorar a forma como a gente está fazendo. Não tenha medo de encerrar uma reunião de planejamento porque passou o tempo. O planejamento pode continuar acontecendo, o PO pode sentar com uma pessoa, depois com outra, mas não necessariamente parar todo mundo para fazer a reunião. E se você corta ela no tempo que foi determinado, as pessoas tinham se planejado para outras coisas e elas podem fazer as outras coisas que elas tinham se planejado e você também vai começar a aprender cada vez mais a fazer no tempo que foi estipulado, executando cada vez com mais padrão. Beleza? Então isso foi um pouco mais sobre as cerimônias aí do Scrum. Compartilhe esse vídeo com quem tem alguma dúvida aí sobre as cerimônias, sobre como as pessoas podem fazer ela melhor. Lembrando que a agilidade e o Scrum não é só fazer cerimônia, tem muita coisa a mais aí por trás. E siga a Synergic nas redes sociais. Até a próxima!